Vamos estudar agora sobre o curso da gestação, as membranas fetais e também vamos falar sobre a formação do ovo. Se nós formos comparar na terceira semana do embrião, o embrião humano, com o mamífero, o pássaro, o réptil, eles têm um formato, um arranjo muito parecido. Então, nós vamos discutir hoje essa fase embrionária e a fase fetal, a organização dessas membranas placentárias e também aqui tanto dentro de um útero como aqui dentro do ovo. Aqui nós temos o ovário liberando o seu ovócito e caindo nessa tuba uterina. Vejam que após a fertilização já inicia o processo de formação aqui da mórula, até ela chegar, mais ou menos são 7 dias, no 7º dia aqui, no dia 7, ele chega dentro do útero, ele já começa a se transformar em blastocisto. A divisão celular está enorme e começa a produzir um espaço dentro dessa célula. Observe nessa outra imagem essa divisão aqui até chegar em mórula e aqui o blastocisto. Lembra que eu falei, deixa eu colocar no maior aumento aqui, eu havia falado na outra aula, que o blastocisto, ele rompe a sua membrana e eclode, liberando aqui o seu conteúdo dentro do útero. E as células do trofoblasto, que compõem aqui esse blastocisto eclodido, não é? Que vai implantar no útero. Então, observem aqui uma outra figura representando as mesmas divisões. E aqui dentro da tuba uterina, justamente o ovócito esperando aqui o espermatozoide para fertilização. Veja que a mucosa da tuba uterina ela tem bastante cílios. Quando vou fazer a coleta de embrião, olha, faz uma anestesia epidural e aí coloca todo o sistema para lavar esse útero. Usa um catéter aqui, que tem um balãozinho na ponta. Esse balão é para impedir que o líquido que você está jogando dentro do útero vaza aqui pelo colo uterino e pela vagina, né? Você tem que tampar, porque senão os embriões eles vão sair aí e você não vai conseguir coletar no copinho, né, coletor. Enfim, você joga o líquido, massageia e vai drenando para essa outra tubulação que tem um copinho com uma tela de filtragem. Isso é feito mais ou menos no dia 7, porque é quando esses embriões ainda estão intactos e dentro do útero. Essa imagem aqui está mostrando o veterinário palpando aqui o ovário, fazendo no exame ginecológico. Aqui nós temos o útero e fazendo o exame ginecológico do animal. Se nós formos observar a formação das membranas placentárias, assim que ele eclodiu e ele já está lá dentro do útero, ele começa a formar, primeiramente, o córion, que vai dobrar. Então, essas dobras coriônicas, elas se encontram, se fundem e vai formar um espaço em volta do embrião, depois feto, que nós chamamos de espaço amniótico, formando aqui a membrana amniótica. Nós temos também aqui o espaço do saco alantoide e o número 3, que é o saco vitelínico. O saco vitelínico é onde estão os nutrientes que vai manter esse embrião vivo, nutrido. Depois que ocorre a formação desses anexos placentários,
a fixação no útero, e aí já começa a capturar nutrientes via cordão umbilical, anexado a essa placenta da mãe, que está conectado no útero da mãe, aí não tem mais necessidade de ter vitelo. Ele não vai consumir mais esse vitelo. Então, essa membrana vitelínica, ela vai regredindo, fica só um resquício. Já o saco alantóico, que está conectado com a bexiga urinária, ali via úraco, ela está recebendo os resíduos do processo de filtragem urinária ali desse embrião e depois desse feto. Ela vai aumentando e vai conectar, vai grudar, ela vai realmente unir aqui com a camada mais externa, que é o córion. Então, a gente até fala, né? Membrana córeo-alantóica, elas já estão unidas mesmo. Aqui está mostrando, olha, em rosinha, envolvendo aqui esse suíno, né? Esse feto aqui suíno, nós temos o líquido amniótico. Aqui, ó, o número 3, o saco vitelino em amarelo. E nós temos aqui a região verde, que é a do alantoide. Também eu coloquei aqui por curiosidade o período de gestação das diferentes espécies animais. Veja aqui, cão, 2 meses, né? Suíno, em torno de 4 meses, 114 dias, não é isso? Enfim, só para vocês terem noção, o equino é bem comprido, né? 336 dias, bovino 285 dias. A nível de curiosidade, eu também trago aqui a avaliação do tubérculo genital. Tubérculo genital é essa projeção da genitália externa. Então, nós passamos ultrassom no dia 60. Se for fêmea, o tubérculo genital ele está próximo à cauda. Se for macho, ele está próximo ao cordão umbilical. E aí a gente vai na sexagem, esse aqui é o processo de sexagem, a gente diz se é macho ou se é fêmea. Isso eu estou falando nós fazemos isso em bovino, equino. Aqui com relação à placenta, é interessante que vocês tenham essa noção, vocês vão ver isso também na histologia, os tipos, a classificação. Então, podemos chamar uma classificação histológica e a outra classificação anatômica. Para isso, compreendam como que é a conexão materno-fetal. Eu trago esse slide para isso. Em vez de ficar decorando, entender essa conexão. Se nós pegarmos a placenta de suíno e de equino, a conexão materno-fetal ela é bem próxima. Ela se une em vários pontinhos de conexão no decorrer de toda essa placenta. A gente chama na anatomia que é uma placenta do tipo difusa. Está difundindo esses pontos de conexão, são vários pontos mesmo, microscópicos. A gente não enxerga no laboratório essa conexão, mas você vê que elas estão unidas. Já em ruminante, ela também tem esses vários pontos de conexão, só que são maiores e a gente enxerga na macroscopia. E nós chamamos isso de placentoma, a conexão materna e fetal. Nos carnívoros, essa conexão é só numa faixa em torno de toda a placenta. Essa faixa, nós chamamos ela de placenta zonária, aqui na anatomia. Já em roedores e nos primatas, ela forma um disco que conecta em uma das partes do útero e fica com esse aspecto mesmo discoidal, por isso que na anatomia é placenta discoidal. Agora pensando na histologia, como que é a conexão desses tecidos?
A gente tem essa placenta mais, vamos dizer, sutil, que a conexão ela não é tão invasiva, ela é do tipo epitélio corial. Vocês têm que imaginar que nós temos um endométrio na parte do útero, que é epitélio, por isso que o nome vem, ó, epitélio. Vou dar um espaço aqui. Não é isso, ó? É o epitélio mais o córion. O córion vem da placenta, por isso que chama do tipo epitélio corial. Mucosa do útero mais o córion da placenta. Qual córion? Córion viloso. Não sei se vocês já viram isso em fisiologia ou, desculpa, em embriologia, viloso. Então, o córion viloso na parte da placenta, vou até colocar aqui para ficar bem claro. Vou escrever córion aqui. Porque o córion é a parte mais externa da placenta e ela divide em córion liso e córion viloso. O nome já fala, né? Vilos são pregas. Para quê? Prega para pregar mesmo, para grudar. Então, nós temos aqui parede interna do útero, que é endométrio, epitélio. E córion viloso, como se fosse uma luvinha, ele prega. Então, essa conexão materno-fetal do tipo epitélio corial, ela, em vários pontos de conexão, ela ocorre tanto na placenta de suíno, equino e ruminante. A diferença é que nos ruminantes, esses pontos de conexão são grandes e a gente enxerga. O córion viloso dos ruminantes, eu vou mostrar daqui a pouco, ele é visível. Enfim, tem o ponto certo aonde conecta no útero. Isso que eu tô querendo que vocês entendam. A placenta, ela tem é mapeado o local de conexão. Só que na placenta do tipo difusa, são tantos pontos de conexão e é microscópico, né? A gente não consegue rastrear. Mas na fêmea ruminante, você abre o útero, você enxerga. É em torno de uns 120 pontos de conexão possíveis, prováveis, aonde o córion viloso vai conectar no endométrio, que a gente chama de carúncula, na mãe, nesse endométrio, tá certo? Já em suínos e equinos, nós falamos que são microcotiledonária, porque a gente não enxerga microscópio. E aqui, no ruminante, ela é cotiledonária. E a parte da mucosa do útero é a carúncula. O carnívoro eu já tinha falado que é do tipo zonária na anatomia. Na histologia, ela já aprofunda mais. Vamos analisar essas imagens aqui histológicas. Do tipo epitélio corial, tá vendo que nós temos duas capinhas azuis? Por quê? A gente tem a parte fetal, placenta, e a parte da mucosa, da mãe. O contato, ele só encosta mesmo, não é invasivo. Quando a gente pega a dos ruminantes, esse contato, ele ocorre a uma mistura dos dois epitélios. Vocês estão vendo? Olha, já não são duas camadas, é uma só, mas está tudo misturado. A gente até fala que são células binucleadas. Há uma fusão entre elas, mas de uma forma bem sutil. Quando a gente vai para do carnívoro, elas fundiram uma com a outra mesmo. Aí chama endotélio corial. As duas são realmente fundidas, mas não invadiu os capilares. Na do tipo hemocorial, a placenta invadiu tanto o endométrio que chegou até nos capilares sanguíneos. E olha, digeriu, tá vendo que não tem mais essas bolinhas dos capilares? Fundiu tudo aqui e virou um lago. Nós chamamos isso de leito sanguíneo. Por isso que é do tipo hemo de sangue, né? Hemocorial. O cório invadiu inclusive os vasos sanguíneos. Por isso que a placenta do tipo hemocorial, que é dos primatas,
e roedores, ela é tão invasiva e sangra muito mais, né, no momento do parto. Outra coisa também que vocês têm que imaginar é com relação às imunoglobulinas. Elas conseguem atravessar muito mais a barreira placentária no tipo hemocorial do que se for parar para pensar no tipo epitélio corial, certo? Então, o feto, ele está recebendo de roedores e primatas, ele recebe muito mais anticorpos via placentária do que se você for comparar em suínos e equinos. Daí a necessidade do colostro. O colostro, que é o primeiro leite da mãe, ele é riquíssimo em proteínas, riquíssimo em anticorpos. E esses anticorpos, a barreira intestinal ainda está aberta após o nascimento. Tem uma janela ali que o intestino absorve. Porque como esse animal nunca ingeriu nada, a mucosa está pronta, ela está apta a receber. E por isso a importância de fornecer o colostro o mais rápido possível após o nascimento. Principalmente quando você está trabalhando com suínos, equinos e ruminantes, devido a essa transferência de anticorpos ser mais deficitária via placentária do que, por exemplo, os roedores. Se tem facilidade de atravessar os anticorpos, no caso aqui dos roedores e primatas, pela placenta, também tem facilidade de transmitir doenças. Concorda comigo que a barreira, ela, né, entre o sangue da mãe e chegar aqui na placenta é muito mais próximo do que todas essas camadas que tem que atravessar na do suíno e do equino, por exemplo. Essa imagem, ela é interessante, olha, está repetindo aquele outro slide, falando da dobra coriônica, formando aqui o saco amniótico, e essa fusão aqui da membrana do alantoide com a membrana do córion. Vamos observar nesse esquema aqui, essa questão. Olha a bexiga urinária, o úraco, e o líquido, né, saindo aqui, que vai ser urina, ele cai direto nessa membrana córeo-alantóica. Aqui é a membrana do alantoide, aqui fora a membrana do córeo. E também nós temos aqui o feto, ele está em contato com o líquido amniótico o tempo inteiro, toda a gestação. É como se ele fosse um peixe, né? Ele está nadando aqui nesse líquido amniótico. Ele acaba ingerindo o líquido amniótico, né? Então, nós temos essa disposição dessas membranas placentárias. Nessa fase aqui, como ele já formou, ele já é um feto, ele nem tem mais o saco, só fica um resquíciozinho de saco amniótico. Observem que legal essa imagem da membrana amniótica e o feto com o cordãozinho umbilical vai estar conectado aqui. E a membrana córeo-alantóica, as duas membranas têm líquido envolvendo esse feto. Aqui vocês observam a placenta difusa da égua, são vários pontos de conexão microscópico, por isso que a gente fala que ela é do tipo microcotiledonária. Então, olhem aqui, córeo e o alantoide. Então, membrana aqui da placenta, que ele parece dedos de luva, né? Encaixando na carúncula, que é microcarúncula, aqui no caso da égua, do suíno também. E aí tem o encaixe. São vários pontos de conexão. Se a gente for ver a dos ruminantes, olha aqui uma placenta que você observa que é de um ovino, já está bem avançada essa gestação, você observa aqui a conexão, a carúncula na parede do útero.
Vou mostrar agora a faixa, a zona, né, uma cinta dos carnívoros. Esse aqui é dos felinos. Se você for observar, tem uma faixa na placenta que vai se conectar com o útero. No maior aumento, nós observamos externamente aqui o útero, aqui o córion viloso, e essa parte aqui que tá lisa é o córion liso. Tem que imaginar que esse córion todo envolve esse feto. E olha o cordãozinho umbilical aqui, os vasos se distribuindo por essa placenta. Aqui nós temos o útero, um corno e o outro corno, o ováriozinho, e cada bolinha dessa é um saco gestacional. Essa imagem aqui já é de um ovino, mostrando justamente, olha a carúncula que eu falei para vocês que nós enxergamos macroscopicamente, e aqui o córion liso, e ele conectando lá dentro vai ser o córion viloso. Após um corte aqui nessa região do placentoma, que é a carúncula mais o córion viloso, nós observamos essa imagem. Aqui dentro, o córion viloso se conectando. Tudo isso aqui forma o placentoma. O placentoma é essa união da carúncula do útero com o cotilédone da placenta. Aproveitando a imagem que está muito bonita, observem aqui a região da tuba uterina. Como esse útero está bem esticado devido à gestação avançada desse ovino, aqui é o corpo do útero, aqui é o corno, um corno e lá o outro corno. Aqui esse franzido é a tuba uterina, aqui o ovário, formando aquela bolsa ovariana. Olha o ligamento mesosalpinge aqui. Nós temos a fimbre envolvendo esse ovário, e aqui a ampola, e aqui o istmo conectando com o útero. Após abrir, né, as membranas, aqui nós temos o córion liso, aqui é o âmnio, o feto e aqui o cordãozinho umbilical conectado. É interessante ter essa noção das provas que a gente faz para avaliar a gestação. Uma das provas é o beliscamento positivo. Nós vamos beliscar mesmo, né, literalmente, o útero. Na hora que fizemos essa prova, nós sentimos as camadas do útero e da placenta. Também a do reto, porque a mão da gente está no reto, né? Então, na hora que você belisca, você sente primeiro a placenta com a sua membrana alantochoriônica e amniótica, dependendo da posição, o útero e o reto. Então, você sente 3 camadas. Se esse animal estiver vazio, não estiver gestante, você só vai sentir 2 camadas. Essa prova a gente evita fazer no início da gestação, no primeiro mês de gestação, e dependendo da onde foi a implantação desse embrião e depois desse fetinho, você pode esmagar ele nessa prova do beliscamento. Quando já está com 2 meses, é tranquilo, você já sente a assimetria do útero, né? Você vai palpar que o útero ele vai estar maior ou aumentado de volume em relação ao outro. Você consegue diferenciar e dizer até a idade aproximada de gestação. Quando nós temos 2 meses de gestação, ele está aqui no tamanho de uma bolinha de tênis. Essa assimetria de um corno para o outro. Depois ele vem para o tamanho de uma bola de futsal, vamos dizer assim, com seus 3 meses. Aí vai aumentando o tamanho de uma bola de basquete. Então vai aumentando o tamanho e você pode acertar aproximadamente essa fase gestacional.
Depois vai ficando difícil de acertar a gestação, porque quando ele entra no seu quinto, sexto mês, ele pesa muito, o ligamento largo do útero relaxa e vai para a região ventral do abdômen. Daí você vai tentar palpar, você não consegue nem segurar ele, você não sente. No sétimo mês ele já está maior, e no nono mês você sente já a cabeça, ele já chupa o seu dedo, você já consegue fazer as provas de vitalidade do feto, já está pronto para nascer, né? Ele já está insinuado ali, né, com a patinha, a cabeça já posicionada para nascer. É tranquilo. Eu trouxe aqui essa imagem só para vocês correlacionarem com o que nós vimos no sistema digestório, a posição do feto dentro desse útero, no antíbero direito, isso aqui em bovino, não é? E aqui, olha, o rúmen e os intestinos. Eu quero que vocês observem, com relação às aves, que a organização da tubulação, ela fica desenvolvida do lado esquerdo na cavidade. Então, o ovário e o oviduto se envolvem do lado direito, do lado esquerdo se atrofia. Desculpa, o contrário, né? Do lado esquerdo e do lado direito se atrofia. O oviduto, aqui nas aves, nós consideramos sendo o infundíbulo, o magno, o istmo, o útero e a vagina. Lembra que em mamíferos a gente chamava a tuba uterina, a divisão infundíbulo, cadê o infundíbulo aqui? O infundíbulo, nós chamávamos a região aqui, que em aves é magno, lá era a ampola. O istmo continua, que é a conexão com o útero. O útero aqui nas aves, vocês também podem encontrar nos livros como a glândula da casca. E logo a seguir a vagina, jogando aqui para a cloaca. Observem que os folículos no ovário da galinha, eles são grandes. E quando ovula, né, ele sai com essa massa amarelada, que é vitelo, ele está riquíssimo em vitelo, né? Aí ele cai aqui nesse infundíbulo e vai para a região do magno, ele vai ser fertilizado. Após a fertilização, se tiver espermatozoides, né? Aí se não tiver, ele segue o seu caminho e vai recebendo as suas camadas de albúmen. Né? O albúmen é o que nós chamamos de clara. Vai revestindo esse ovócito, né? Se for fertilizado esse embrião, vai revestindo, vai formando essa camada espessa, branca, até chegar aqui no útero, que é a glândula da casca, e vai recebendo mais depósito aí. Aí ele recebe o depósito mineral para formar essa casca. Ele vai ficar por mais tempo na glândula da casca. Ele fica em torno de 18 a 20 horas. A galinha bota quase um dia para botar um ovo. Tem uma diferença de horas aí. Enfim, ela vai fazer a ovoposição. Se acontecer alguma coisa, um estresse, por exemplo, fatores estressantes, ela liberar o ovo antes de terminar esse depósito de cálcio aqui, de minerais nessa casca, formar a casca, aí vai ficar um ovo mais mole. Ou o animal já está muito velho, ou tem deficiência nutricional, né, na ração, está faltando os minerais, ela não vai conseguir depositar tanto mineral nessa casca. Isso ocorre aqui a nível de útero. Eu acho super bacana esse esqueminha, comparando o útero, no caso aqui de uma mulher, e aqui a casca, né, todo o envoltório do ovo aqui na ave. Porque a gestação nos mamíferos, elas ocorrem dentro do útero. A implantação aqui, né, da placenta no útero da mãe, ele vai sugando aqui a mãe.
E já a ave, todos os animais que a gestação é dentro de um ovo, ela vai sugando aqui, é o vitelo. Lembra que o ovócito ele tem bastante aquela parte amarelada, o vitelo, que a gente chama de gema, né? E aí ele vai consumindo esse vitelo, vai consumindo, tá aqui o vitelo, e vai crescendo e ocupando toda essa região. Olha aqui a cavidade alantoica, que vai se conectando com a cavidade do córeo, forma membrana córeo-alantoica. E em volta do próprio embrião e depois feto, a cavidade amniótica é igual. A diferença só é essa questão do consumo de vitelo e a conexão, que aqui não tem útero. Ele vai estar fixado, mas aí é na casca. Esse slide também é interessante, só para vocês imaginarem a rotação do ovo no momento da postura. Então, ele está aqui projetado dentro da pelve, aqui é a asa do ilho, aqui o isquio. E aí ele vai girando, ele faz um giro de 180 graus. Nesse momento que ele vai girar, ele acaba caindo dentro da cavidade, ele fica mais ventral, e aí ele gira em 180, para depois ele passar pelo canal da pelve. Observe aqui as imagens radiográficas. E ele vai rodando e passa por essa canal pélvico. Foram feitas radiografias aqui no momento que ela foi fazendo a oviposição. Vai sair pela cloaca. Aqui só está mostrando as camadas do ovo. Ele tem a sua gema. Para deixar essa gema, esse aqui é um ovo que não está galado. Se ele for galado, significa se ele foi fertilizado, tinha espermatozoides no oviduto para fazer a fertilização, ele vai desenvolver aqui o embrião. Mas caso não, ele mantém a gema. Quem vai centralizar essa gema aqui é a chalaza, essa fita, né, que prende. Nós temos a câmara de ar, a membrana da gema, olha o oócito, né, ele fica nessa região. E a membrana da casca com a própria cutícula desse ovo. É isso que eu tinha para comentar nessa aula.